Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 52. O outro passageiro. Parecia que um peso enorme tinha sido tirado dos ombros de Morgan. Ele sentia uma confiança completa, irracional. Daquela vez, evidentemente, tinha de dar certo. No entanto, ele não se mexeu da cadeira até imaginar todas as suas ações pormenorizadamente. E quando Kingsley, que parecia um tanto ansioso, mais uma vez insistiu em que voltasse, ele deu uma resposta evasiva. Não queria despertar falsas esperanças. Na terra ou na torre. Estou fazendo uma experiência, disse. Dê-me alguns minutos. Morgan pegou o dispensador de fibra que ele já havia usado em tantas demonstrações. A pequena fendeira que, anos antes, lhe permitirá descer pela face do Yakagala. Por motivos de segurança, tinha sido feita uma modificação. O primeiro metro do filamento fora revestido com uma camada de plástico, de modo que já não era invisível, podendo ser tocado com cuidado, mesmo sem luvas. Enquanto olhava para a caixinha em suas mãos, Morgan percebeu até que ponto a considerava um talismã quase um feitiço de sorte. Evidentemente, não acreditava de verdade nessas coisas. Sempre tinha uma razão inteiramente lógica para carregar a fendeira consigo. Naquela subida, havia-lhe ocorrido que ela poderia ser útil, devido à sua resistência e à sua incrível capacidade de erguer pesos. Quase se esquecera de suas outras propriedades. Mais uma vez, ele saiu do assento e se ajoelhou junto da grade de entrada da aranha, a fim de examinar a causa do problema. O parafuso estava apenas 10 centímetros do outro lado da grade, e, embora as barras dessa grade fossem próximas demais entre si para que ele as atravessasse com a mão, já provara que podia alcançar o parafuso sem muita dificuldade. Morgan soltou o primeiro metro de fibra revestida e, usando o aro de metal na extremidade como um peso de prumo, baixou o suficiente através da grade. Colocando com firmeza o próprio dispensador num canto da cápsula, para não correr o risco de derrubá-la acidentalmente, estendeu a mão em torno da grade, de modo que pudesse pegar o peso oscilante. Não foi tão fácil como havia imaginado, pois nem mesmo aquele extraordinário traje espacial permitia que seu braço se movimentasse com muita liberdade, ao mesmo tempo em que o aro se esquivava seus esforços, balançando de um lado para outro. Depois de meia dúzia de tentativas, mais cansativas que irritantes, pois ele sabia que mais cedo ou mais tarde teria êxito, Morgan conseguiu passar a fibra em torno da haste do parafuso, pouco atrás da faixa metálica que ele ainda estava prendendo. Havia chegado à parte realmente mais difícil. Soltou o hiperfilamento da fendeira, o suficiente para que a fibra nua chegasse até o parafuso e o envolvesse. Depois, puxou as duas pontas, até sentir o laço preso na rosca. Morgan nunca tentará fazer aquilo com uma haste de aço temperado com mais de 1 centímetro de diâmetro e não tinha ideia de quanto tempo precisaria. Segurando-se na porta, começou a fazer funcionar sua serra invisível. 5 minutos depois, estava suando em bicas e não sabia se havia conseguido algum progresso. Tinha medo de afrouxar a tensão, para que a fibra não escapasse da fenda, igualmente invisível, que ela estava fazendo, assim esperava no parafuso. Por várias vezes, o Arryn o chamara, com uma voz que demonstrava cada vez mais apreensão, e ele responderá que estava tudo bem. Dali a momentos, ele descansaria, respiraria um pouco, e explicaria o que estava tentando fazer. Aquela explicação era o mínimo que devia aos seus amigos, tão ansiosos. Van, disse Kingsley, afinal, o que você quer? O pessoal da torre já ligou. O que devo dizer a eles? Dê-me mais alguns minutos. Estou tentando cortar o parafuso. A voz feminina, calma mas decidida, que interrompeu Morgan, causou-lhe tal choque que ele quase largou a preciosa fibra. As palavras eram abafadas por seu traje, mas não importava. Ele as conhecia bem, embora não as ouvisse havia meses. Dr. Morgan, disse o Açor, por favor, deite-se e descanse 10 minutos. Não pode ser 5? Perguntou. Estou muito ocupado neste momento. O Açor não se dignou a responder. Embora houvesse unidades capazes de travar conversas simples, aquele modelo não era um deles. Morgan manteve a promessa, respirando profundamente durante 5 minutos inteiros. Depois, começou a serrar novamente. Para frente e para trás, para frente e para trás ele fazia correr o filamento, deitado sobre a grade junto à porta da cápsula,
e debruçado sobre a terra a 400 quilômetros de altitude. Como sentia uma considerável resistência, devia estar conseguindo algum progresso, cortando o aço obstinado. Contudo, não havia maneira de dizer o quanto já havia conseguido cortar. Dr. Morgan, disse o Açor, é realmente indispensável que o senhor se deite durante meia hora. Morgan praguejou baixinho. Está cometendo um engano, senhorita, retorquiu. Estou me sentindo muito bem. Mas estava mentindo. O Açor sabia da dor no peito. Com quem você está falando, Van? Perguntou Kingsley. Com um anjo que passou por aqui, respondeu Morgan. Desculpe por esquecer de desligar o microfone. Vou descansar mais um pouco. Está conseguindo alguma coisa? Não sei dizer. Mas tenho certeza de que o raio do parafuso já deve estar bem cortado a essa altura. Tem de estar. Gostaria de poder desligar o Açor, mas isso, naturalmente, era impossível, mesmo que ele não estivesse fora de seu alcance, entre o externo e o tecido do traje espacial. Um monitor que pudesse ser desligado era pior do que nada, era perigoso. Dr. Morgan, disse o Açor, agora claramente irritado. Estou insistindo. Pelo menos meia hora de repouso completo. Dessa vez, Morgan não sentiu vontade de responder. Sabia que o monitor tinha razão. Não poderia esperar que ele compreendesse que não era apenas a vida dele o que estava em jogo. E ele também tinha certeza de que, como uma de suas pontes, o monitor também tinha um fator de segurança. O diagnóstico seria pessimista. Seu estado não podia ser tão sério quanto a voz indicava. Pelo menos, era nisso que queria acreditar. A dor no peito realmente não parecia aumentar. Morgan resolveu ignorar a dor e o Açor, e começou a serrar outra vez, lenta mas continuamente, com um laço de fibra. Continuaria a fazer aquilo, disse a si mesmo, somente enquanto fosse necessário. O aviso que esperava não aconteceu. A aranha sacudiu-se violentamente quando os 250 quilos de peso morto se soltaram, e Morgan quase foi arremessado ao abismo. Deixou cair a fiandeira, e estendeu a mão para o cinto de segurança. Tudo parecia acontecer numa câmera lenta de sonho. Ele não tinha nenhuma sensação de medo, mas apenas uma determinação total de não se render à gravidade sem luta. Mas não conseguia encontrar o cinto de segurança. Devia ter voado para dentro da cabine. Morgan nem sequer tinha consciência de ter usado a mão esquerda, mas, de repente, percebeu que ela estava empunhando as dobradiças da porta aberta. Ainda assim, ele não tomou impulso para dentro da cabine. Estava hipnotizado pela visão da bateria que caía, girando lentamente como um estranho corpo celeste. Foi preciso muito tempo para que ela desaparecesse inteiramente. Só então Morgan se arrastou para a segurança, caindo no assento. Ficou sentado muito tempo, com o coração aos saltos, à espera do protesto indignado do Açor. Para surpresa sua, o monitor se mantinha em silêncio, como se estivesse espantado também. Ele não lhe daria novos motivos de queixa. Daí em diante, ficaria sentado tranquilamente junto aos controles, tentando descansar os nervos em frangalhos. Quando serenou, chamou a montanha. Livrei-me da bateria, disse, e escutou os aplausos da terra. Assim que tiver fechado a escotilha, vou recomeçar a viagem. Digam a Sessui e aos outros que me esperem dentro de pouco mais de uma hora. E agradeçam a Quinte pela luz. Não preciso mais dela. Morgan repressurizou a cabine, abriu o capacete do traje espacial e serviu-se de um longo sorvo de suco de laranja enriquecido. Depois, ligou o motor e soltou os freios, recostando-se com enorme alívio quando a aranha chegou à velocidade máxima. Já fazia vários minutos que subia, quando percebeu o que estava faltando. Numa esperança ansiosa, olhou para a grade de metal além da porta. Ela não estava lá. Bem, sempre poderia conseguir outra fiandeira, para substituir aquela que agora acompanhava a bateria esgotada em direção à Terra. Era um pequeno sacrifício em troca do muito que ela havia feito. Era estranho, pois, que estivesse tão aborrecido, sem poder fruir seu triunfo. Tinha a impressão de haver perdido uma velha e querida amiga. Capítulo 53. Esgotamento. O fato de estar apenas 30 minutos atrasado parecia bom demais para ser verdade. Morgan se sentia disposto a jurar que a cápsula tinha ficado parada pelo menos uma hora. Lá na torre, a menos de 100 quilômetros de distância, a comissão de recepção deveria estar se preparando para recebê-lo.
Morgan se recusava a cogitar na possibilidade de novos problemas. Ao passar pela marca dos 500 quilômetros, ainda subindo bem, ele recebeu uma mensagem de congratulações da Terra. A propósito, o guarda de caça do Santuário Ruana anunciou a queda de um avião, acrescentou Kingsley. Nós explicamos o que aconteceu. Se pudermos encontrar o buraco, teremos uma lembrança para você. Morgan não conteve seu entusiasmo. Estava feliz por ver aquela bateria bem longe dele. Agora, se pudessem encontrar a fiandeira. Mas seria uma busca inútil. O primeiro sinal de dificuldades ocorreu na marca dos 550 quilômetros. Naquele momento, a velocidade de ascensão deveria ser superior a 200 km por hora. Era de apenas 198. Por menor que fosse a discrepância, e ela não causaria nenhuma diferença apreciável, deixou Morgan preocupado. Quando estava a apenas 30 km da torre, já havia diagnosticado o problema, e percebeu que daquela vez não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer. Embora o normal fosse uma ampla reserva, a carga da bateria começava a cair. Era possível que aqueles solavancos e partidas repentinas houvessem causado mal, podia até ter havido alguma avaria física nos delicados componentes. Qualquer que fosse a explicação, a corrente estava começando a cair, e com ela, a velocidade da cápsula. Houve consternação quando Morgan informou ao controle terrestre as indicações do painel. Acho que você tem razão, lamentou Kingsley, que parecia quase em lágrimas. Sugiro que diminua a velocidade para 100 km. Vamos tentar calcular a duração da bateria, ainda que só possamos chegar a um palpite. Restavam 25 km, apenas 15 minutos, mesmo aquela baixa velocidade. Se Morgan fosse capaz de rezar, teria rezado. Calculamos que você dispõe de 10 a 20 minutos, a julgar pelo índice de queda da corrente. Se chegar, será por um tris. Estou com medo. Devo reduzir ainda mais a velocidade? Por enquanto, não. Estamos tentando calcular a taxa de descarga ideal, e parece que essa é a velocidade ótima. Bem, você já pode ligar seu holofote. Se eu não puder chegar à torre, pelo menos quero vê-la. Nem Quint nem as outras estações orbitais poderiam ajudá-lo a ver a parte inferior da torre. Era uma tarefa que competia ao holofote do próprio Sirikanda, apontado verticalmente em direção ao zênite. Dali a um momento, a cápsula foi atravessada por um facho ofuscante, que partia do coração da Taprobana. A apenas alguns metros de distância, com efeito, estavam tão próximas que ele quase podia tocá-las com a mão. As outras 3 fitas eram películas de luz que convergiam para a torre. Morgan as acompanhou com o olhar. E lá estava ela. Apenas 20 quilômetros de distância. Deveria estar lá em 12 minutos, atravessando o piso daquele pequenino edifício quadrado que podia ver cintilando no céu, e traria presentes como um Papai Noel troglodita. Apesar de sua resolução de repousar e obedecer às ordens do Açor, era impossível fazê-lo. Percebeu-se retesando os músculos, como se, com seus próprios esforços físicos, pudesse ajudar a aranha a cobrir aquela última fração de sua viagem. A 10 quilômetros de distância, houve uma mudança clara no som do motor. Morgan vinha esperando aquele sinal, e reagiu imediatamente. Sem esperar conselho de terra, reduziu a velocidade para 50 km/h. Aquela velocidade ainda tinha 12 minutos de viagem, e começou a imaginar, desesperado, se não estaria envolvido numa aproximação assintótica, uma variante da corrida entre Aquiles e a tartaruga. Se a velocidade diminuía a metade sempre que a distância diminuía a metade, ele chegaria à torre num tempo finito? Normalmente, saberia a resposta instantaneamente. Agora, porém, sentia-se cansado demais para pensar. A 5 quilômetros, já podia ver os detalhes estruturais da torre, o passadiço e as balaustradas, a inútil rede de segurança instalada para atender à opinião pública. Embora se esforçasse, não conseguia divisar ainda a câmara estanque em direção à qual ele se arrastava agora com uma lentidão angustiante. Então, aquilo deixou de interessar. A 2 quilômetros da meta, os motores da aranha pararam inteiramente. A cápsula chegou até a retroceder alguns metros, antes que Morgan pudesse aplicar os freios. No entanto, para surpresa de Morgan, dessa vez Kingsley não se mostrou inteiramente abatido. Você ainda poderá chegar lá, disse ele. Dê 10 minutos de descanso à bateria. Ela tem energia suficiente para vencer esses 2 quilômetros. Aqueles foram os 10 minutos mais longos da vida de Morgan.
Ainda que pudesse ter feito com que passassem mais depressa se atendesse aos apelos cada vez mais desesperados de Maxine Duval, sentia-se emocionalmente exausto demais para conversar. Lamentava isso sinceramente, e esperava que Maxine o compreendesse e o perdoasse. No entanto, trocou algumas palavras com o condutor-piloto Chan, que disse que os refugiados na base ainda estavam em boas condições e muito encorajados por sua proximidade. Estavam observando-o, um por vez, pela pequena vigia na porta externa da câmara estanque, e simplesmente não conseguiam acreditar que ele não poderia transpor a pequena distância que o separava. Morgan deu à bateria mais um minuto de repouso. Para surpresa sua, os motores responderam com força. A aranha chegou a meio quilômetro da torre, antes de parar de novo. Da próxima vez, ela consegue, disse Kingsley, embora Morgan tivesse a impressão de que a confiança do amigo era agora um tanto forçada. Sinto muito por todos esses atrasos. Mais 10 minutos? Perguntou Morgan, com resignação. Acho que sim. E, dessa vez, faça subidas de 30 segundos, com 1 minuto de intervalo entre cada uma. Assim, você vai extrair o último ergui da bateria. E de mim também, pensou Morgan. Era estranho que o Açor estivesse mudo havia tanto tempo. No entanto, dessa vez ele não se excedera fisicamente. Pelo menos, era essa sua impressão. Ao se preocupar com a aranha, Morgan vinha se esquecendo de si mesmo. Durante a última hora, nem se lembrará dos seus tablets energéticos glicosados e do bulbo plástico de suco de laranja. Depois de consumir a ambos, sentiu-se melhor, e tudo o que desejava era transferir um pouco das calorias excedentes para a bateria moribunda. Agora, a hora da verdade, o esforço final. O fracasso era inimaginável, agora que estava tão perto da meta. O destino não podia ser tão desfavorável quando só lhe faltavam alguns metros. Estava apenas querendo se animar, é claro. Quantos aviões haviam caído na cabeceira da pista, depois de atravessar todo um oceano com segurança? Quantas vezes músculos ou máquinas haviam falhado, quando só faltavam milímetros? Tudo de bom ou de ruim acontecia a alguém, em algum lugar. Ele não tinha direito de esperar tratamento especial. A cápsula começou a subir aos arrancos, como um animal agonizante em busca do último abrigo. Quando a bateria finalmente expirou, a base da torre parecia encher o céu, mas ainda estava 20 metros acima dele. Capítulo 54. Teoria da relatividade. É preciso dizer, a favor de Morgan, que ele sentiu sua própria sorte selada, naquele momento desolador em que se esgotou o restante da bateria e as luzes do painel da aranha finalmente se apagaram. Só muitos segundos depois ele se lembrou de que bastava soltar os freios e ele deslizaria tranquilamente em direção à terra. Dali a 3 horas, estaria deitado em sua cama. Ninguém o culparia pelo fracasso da missão. Havia feito o humanamente possível. Por alguns instantes, ele fitou, tomado de fúria surda, aquele quadrado inacessível em que se projetava a sombra da aranha. Em seu espírito dançaram planos loucos, rejeitados um a um. Se ainda estivesse com sua fiandeira. Mas não haveria meio de prendê-la na torre. Se os refugiados tivessem um traje espacial, alguém poderia baixar uma corda para ele. Mas não tinha havido tempo para pegar um traje no transportador em chamas. Evidentemente, se aquilo fosse um videodrama, e não um problema da vida real, algum voluntário heróico poderia sacrificar-se, uma moça seria melhor ainda, saindo pela escotilha e atirando uma corda, usando seus 15 segundos de lucidez no vácuo para salvar os companheiros. O estado de desespero em que se achava Morgan pode ser avaliado pelo fato de que, por um momento, chegou a pensar seriamente nisso, antes que o bom senso voltasse a imperar. Entre o momento em que a aranha finalmente sucumbiu à batalha contra a gravidade e o momento em que Morgan finalmente aceitou que não podia fazer absolutamente nada, era provável que houvesse transcorrido menos de 1 minuto. Foi então que Warren Kingsley fez uma pergunta que, em tal ocasião, parecia de uma irrelevância irritante. Van, a que distância exata você está da torre? E o que importa isso? Poderia ser 1 ano-luz. Houve uma breve pausa. Depois, Kingsley falou de novo, no tom usado com uma criancinha ou um inválido teimoso. Importa, e muito. Você disse 20 metros. Sim, é mais ou menos isso. Foi inacreditável, e inequívoco o suspiro de alívio de Kingsley. Havia até alegria em sua voz, quando ele respondeu. Ora, Van, e todos esses anos pensei que você fosse o engenheiro-chefe dessa obra.
Suponhamos que a distância seja exatamente de 20 metros. O grito de Morgan impediu que Kingsley terminasse a frase. Que idiota! Diga a Sesui que vou atracar dentro de... 15 minutos. 14,5, se você calculou a distância direito. Agora, nada mais pode impedir isso. Era uma afirmação arriscada, e Morgan preferiria que Kingsley não a houvesse feito. Os dispositivos de engate às vezes deixavam de se prender corretamente, devido a insignificantes erros de tolerância na fabricação. E, evidentemente, não tinha havido tempo para testar aquele sistema em especial. Morgan sentiu pouco embaraço por causa de seu esgotamento mental. Afinal, em condições de tensão extrema, um homem pode se esquecer do próprio número de telefone, e até de sua data de nascimento. E, até aquele instante, o fator dominante na situação fora tão pouco importante que podia ser completamente ignorado. Era uma questão de relatividade. Ele não podia alcançar a torre, mas a torre podia alcançá-lo, pois deslizava a um ritmo inexorável de 2 km por dia. Capítulo 55. Acoplamento. O recorde de avanço por dia fora de 30 km, quando estava sendo montada a seção mais fina e leve da torre. Agora que a parte de maior massa, a própria base da estrutura estava chegando ao término em órbita, a velocidade caíra para 2 km diários. Isso bastava. Daria a Morgan tempo para verificar o alinhamento do adaptador e repassar mentalmente os segundos perigosos entre a confirmação do acoplamento e a descompressão dos freios da aranha. Se ele os deixasse funcionando durante um tempo excessivo, ocorreria um embate muito desigual entre a cápsula e os megatons em movimento da torre. Seriam 15 minutos longos mas tranquilos, tempo suficiente, esperava Morgan, para acalmar o Açor. Perto do fim, tudo deu a impressão de estar acontecendo muito depressa, e no momento final ele se sentiu como uma formiga prestes a ser esmagada numa prensa, enquanto o teto sólido do céu caía em cima dele. Num segundo, a base da torre estava a 6 metros de distância. Um instante depois, ele sentiu e ouviu o impacto do mecanismo de engate. Agora, muitas vidas dependiam da habilidade e do cuidado com que os engenheiros e mecânicos, muitos anos antes, haviam realizado seu trabalho. Se os engates não se alinhassem dentro das tolerâncias admitidas, se o mecanismo de atracação não funcionasse corretamente, se o lacre não fosse estanque. Morgan tentou interpretar a confusão de sons que chegavam a seus ouvidos, mas não estava capacitado para entender suas mensagens. Então, como um sinal de vitória, as palavras engate completado piscaram no painel. Por 10 segundos os elementos telescópicos ainda absorveriam o movimento da torre que avançava. Morgan deixou passar metade desse tempo antes de, cautelosamente, soltar os freios. Estava preparado para apertá-los com força outra vez, se a aranha começasse a cair. Mas os sensores tinham razão. Torre e cápsula estavam agora firmemente unidos. Bastaria Morgan subir alguns degraus, e teria alcançado seu objetivo. Depois de transmitir a informação aos exultantes ouvintes da Terra e da intermediária, sentou-se por um momento, recuperando o fôlego. Era estranho pensar que aquela era sua segunda visita à torre, mas ele pouco se lembrava da primeira, ocorrida 12 anos atrás e a 36 mil quilômetros de distância. Durante a fase que, por falta de melhor designação, fora chamada de lançamento das fundações, houvera uma festinha no porão, a 0G, quando muitos brindes tinham sido feitos. Aquela fora a primeira parte da torre a ser construída, e também a primeira a estabelecer contato com a Terra, ao cabo de sua longa descida da órbita. Portanto, parecia haver necessidade de alguma cerimônia, e Morgan lembrava-se agora de que até seu velho inimigo, o senador Collins, tinha comparecido e lhe desejara boa sorte, com um discurso cheio de farpas, mas bem-humorado. Agora, havia mais necessidade ainda de comemoração. Morgan já podia escutar batidas de boas-vindas do outro lado da câmara. Soltou o cinto de segurança, ficou de pé desajeitadamente no assento e começou a subir a escada. A escotilha ofereceu uma certa resistência, como se as forças reunidas contra ele estivessem fazendo um débil gesto final, e ouviu-se um breve assobio, enquanto a pressão se igualava. A chapa circular se abriu para baixo, e mãos ansiosas o ajudaram a entrar na torre. Ao inspirar pela primeira vez o ar fétido, Morgan admirou-se de que os refugiados tivessem conseguido sobreviver ali. Se sua missão houvesse malogrado, ele tinha certeza de que uma segunda tentativa seria em vão. O cômodo nu e sombrio estava iluminado apenas pelos painéis solar fluorescentes,
que vinham pacientemente acumulando e liberando a luz do sol havia mais de uma década, para a emergência que finalmente havia ocorrido. A luz revelava uma cena que parecia de alguma guerra antiga, refugiados desabrigados e cansados, chegados de uma cidade devastada, comprimidos num refúgio com algumas coisas que tinham conseguido salvar. Contudo, não eram muitos os refugiados que teriam levado consigo bolsas com os dizeres Projeção, empresa do Hotel Lunar, propriedade da República Federal de Marte ou sempre presente não pode ser armazenado no vácuo. Também não estariam tão alegres. Até os que estavam deitados, a fim de poupar oxigênio, deram um sorriso e um aceno lânguido. Morgan tinha acabado de retribuir o cumprimento, quando suas pernas cederam e tudo escureceu. Em toda sua vida, nunca havia desmaiado, e quando o hausto de oxigênio o fez reviver, sua primeira emoção foi de grande embaraço. Sua vista entrou em foco lentamente, e ele viu vultos mascarados sobre ele. Por um momento, pensou que estivesse num hospital. Depois, o cérebro e a visão retornaram ao normal. Enquanto ainda estava inconsciente, sua preciosa carga devia ter sido desembarcada. Aquelas máscaras eram os filtros moleculares que ele havia levado para a torre. Usadas sobre a boca e o nariz, bloqueavam o gás carbônico mas permitiam a passagem do oxigênio. Eram simples, mas envolviam uma avançada tecnologia e permitiam que pessoas sobrevivessem numa atmosfera que de outra forma causaria asfixia imediata. Era preciso um pouco de esforço adicional para respirar através delas, mas a natureza nunca dá alguma coisa a troco de nada, e aquele era um preço baixíssimo. Um pouco tonto, mas recusando ajuda, Morgan pôs-se de pé e foi apresentado tardiamente aos homens e mulheres que havia salvado. Uma coisa ainda o preocupava: durante sua inconsciência, o Açor teria dado um de seus avisos? Não queria tocar no assunto, mas, em nome de todos nós, disse o professor Sesui, com sinceridade, mas com o constrangimento óbvio de uma pessoa que raramente se mostrava cortês com alguém, quero agradecer ao Senhor pelo que fez. Devemos ao Senhor as nossas vidas. Qualquer resposta lógica ou coerente a essas palavras teria parecido falsa modéstia, de maneira que Morgan usou a desculpa do ajuste de sua máscara para murmurar alguma coisa ininteligível. Estava prestes a conferir o equipamento que havia sido desembarcado, quando o professor Sesui acrescentou, com certa ansiedade: sinto muito não podermos lhe oferecer uma cadeira, isso é tudo que temos. Apontou para 2 caixas de instrumentos, uma em cima da outra. O senhor deve realmente descansar um pouco. A frase era conhecida. Portanto, o Açor havia falado. Houve uma pausa um tanto embaraçosa enquanto Morgan registrava esse fato, e os outros admitiram que ele sabia e estava consciente de que eles sabiam, tudo sem que uma única palavra fosse pronunciada, na espécie de bloqueio psicológico que ocorre quando um grupo de pessoas partilha um segredo que ninguém jamais voltará a mencionar. Morgan respirou profundamente algumas vezes. Era incrível como uma pessoa se acostumava rapidamente às máscaras, e sentou-se no assento que lhe era oferecido. Não vou desmaiar de novo, pensou, resoluto. Tenho de entregar a mercadoria, e sair daqui o mais depressa possível. E espero que isso ocorra antes de novos pronunciamentos do Açor. Esta lata de selador, disse ele, apontando para o menor dos recipientes que havia trazido, deve bastar para resolver o problema do vazamento. Deve ser borrifado em torno das gachetas da câmara estanque. Endurece em poucos segundos. Só usem o oxigênio quando for necessário. Vocês podem precisar dele para dormir. Há uma máscara de gás carbônico para cada um, e umas 2 a mais. E ali há alimento e água para 3 dias. Deve dar de sobra. O transportador da estação 10K deverá estar aqui amanhã. Quanto ao estojo médico, espero que não precisem dele. Morgan fez uma pausa para tomar fôlego. Não era fácil falar usando um filtro de gás carbônico, e ele sentia uma necessidade crescente de poupar energia. O pessoal de Sesui agora podia cuidar de si mesmo, mas ele ainda tinha que fazer uma coisa, e quanto mais depressa, melhor. Morgan voltou-se para o condutor Chan e disse, sereno, ajudei-me a vestir a roupa de novo, por favor. Quero inspecionar o trilho. Mas a roupa que o senhor está usando só dá para 30 minutos. Só preciso de 10. 15, no máximo. Dr. Morgan, eu sou um operador espacial qualificado. O senhor, não. Ninguém tem permissão para sair no vácuo com um traje de 30 minutos sem um sobressalente, ou um cordão umbilical. Salvo numa emergência, é claro. Morgan deu um sorriso cansado. Chan tinha razão, e a desculpa de perigo imediato não era mais válida.
Mas uma emergência só ocorria quando o engenheiro-chefe assim o decidisse. Quero avaliar o dano, respondeu, e examinar os trilhos. Seria uma pena que o pessoal da DESCA não chegasse até vocês por não ter sido advertido de algum obstáculo. Era evidente que Chan não estava muito satisfeito com a situação, afinal, o que o Açor teria dito enquanto ele estava inconsciente, mas não fez mais objeções, acompanhando Morgan à Câmara Norte. Pouco antes de baixar o visor, Morgan perguntou: houve mais problemas com o professor? Chan balançou a cabeça negativamente. Acho que o gás carbônico o enfraqueceu um pouco. E se recomeçar? Bem, somos 6 contra 1, embora eu não saiba ao certo se posso contar com os alunos dele. Alguns são tão doidos quanto ele. Veja só aquela moça, que passa o tempo todo escrevendo no canto. Está convencida de que o Sol está se afastando, ou explodindo, não sei bem a opinião dela, e quer avisar o mundo antes de morrer. Grande ajuda. Prefiro não saber. Morgan não pôde deixar de sorrir, mas estava certo de que nenhum dos alunos do professor era louco. Eram excêntricos, talvez, mas também brilhantes. Não fosse assim, não estariam trabalhando com Sesui. Algum dia, ele desejaria saber mais alguma coisa sobre os homens e mulheres que havia salvo. Mas isso teria de esperar até que todos tivessem voltado à Terra, seguindo seus caminhos distintos. Vou dar uma caminhada rápida ao redor da torre, disse Morgan, e descreverei qualquer avaria que constate, de modo que você possa avisar a intermediária. Isso não vai levar mais de 10 minutos. Mas se levar, bem, não tente me trazer de volta. A resposta de Chan, enquanto fechava a porta interna da câmara, foi muito prática e breve. Como eu poderia mesmo fazê-lo? Capítulo 56. Vista da sacada. A porta externa da Câmara Norte abriu-se sem dificuldade, emoldurando um retângulo de completa escuridão. Horizontalmente, aquelas trevas eram atravessadas por uma linha de fogo, o corrimão protetor do passadiço, que ardia em meio ao facho do holofote, apontado lá de baixo, na montanha. Morgan respirou profundamente e flexionou a roupa. Sentia-se perfeitamente confortável e acenou para Chan, que observava pela janela da porta interna. Depois, afastou-se da torre. O passadiço que circundava o porão era uma grade de metal com mais ou menos 2 metros de largura. Além dele, a rede de segurança se estendia por mais 30 metros. A parte que Morgan podia ver não havia capturado absolutamente nada em muitos anos de espera paciente. Ele começou a circunnavegação da torre, protegendo os olhos contra o clarão que vinha de baixo. A iluminação rasante revelava as menores moças e imperfeições da superfície que se estendia acima dele, como uma estrada para as estrelas. E isso ela era, em certo sentido. Tal como havia esperado, a explosão do outro lado da torre não causará nenhum dano ali. Para isso, teria sido necessária uma bomba atômica, e não uma simples bomba eletroquímica. As fendas geminadas do trilho, que agora esperavam o primeiro veículo passar por elas, estendiam-se interminavelmente para o alto, em sua perfeição irretocável. E, a 50 metros sob a sacada, embora fosse difícil olhar naquela direção, por causa do clarão, ele podia distinguir os amortecedores do terminal, prontos para uma tarefa que jamais deveriam precisar cumprir. Devagar, e mantendo-se perto da face vertical da torre, Morgan caminhou lentamente na direção oeste, até chegar ao primeiro ângulo. Ao virar, olhou de volta para a porta aberta da câmara e para a segurança, realmente relativa, que oferecia. Depois, continuou a caminhar ao longo da parede da face oeste. Sentia uma curiosa mistura de júbilo e medo, como jamais voltará a sentir desde que aprenderá a nadar e se encontrou, pela primeira vez, em águas profundas. Embora tivesse certeza de que não havia nenhum perigo real, poderia haver. Tinha consciência aguda do Açor, que lhe dava algum tempo. Mas Morgan detestava deixar qualquer trabalho por terminar, e sua missão ainda não estava completa. A face oeste era exatamente igual à norte, excetuada a ausência de uma câmara estanque. Também ali não havia nenhum sinal de avaria, embora ele estivesse mais perto do local da explosão. Contendo o impulso de correr, afinal, estava fora havia somente 3 minutos. Morgan continuou a caminhada até o ângulo seguinte. Mesmo antes de fazer a volta, percebeu que não teria condições de completar o planejado exame de todas as faces da torre. O passadiço fora arrancado e estava pendurado no espaço, como uma língua retorcida de metal. A rede de segurança havia desaparecido inteiramente,
sem dúvida arrancada pela queda do transportador. Não vou abusar da sorte, pensou Morgan. Mas não podia resistir a olhar para além do ângulo, segurando-se no pedaço de corrimão que ainda restava. Havia muitos destroços presos no trilho, e a face da torre tinha ficado descolorida pela explosão. Mas, até onde Morgan podia ver, nada havia ali que não pudesse ser reparado em poucas horas, por um grupo de homens com maçaricos. Fez uma descrição cuidadosa a Chan, que expressou alívio e insistiu com Morgan para que voltasse para dentro assim que fosse possível. Não se preocupe, disse Morgan. Ainda tenho 10 minutos e 30 metros para percorrer. Posso fazer isso com o ar que tenho nos pulmões agora. No entanto, ele não pretendia testar essa possibilidade. Já havia passado por emoções suficientes naquela noite. Mais que suficientes, a se acreditar no Açor. Dali em diante, obedeceria às ordens do monitor rigorosamente. Depois de voltar até a porta aberta da câmara, deteve-se por alguns momentos ao lado do corrimão, inundado pela fonte de luz que emanava do topo do Sirikanda. A luz projetava a sombra dele, imensamente alongada, acompanhando a torre em direção às estrelas. Aquela sombra devia estender-se por milhares de quilômetros, e ocorreu a Morgan que talvez chegasse ao transportador que naquele momento descia celeremente, vindo da estação 10K. Se ele acenasse os braços, a equipe de resgate talvez visse seus sinais. Poderia conversar com eles em código Morse. Essa fantasia inspirou uma ideia mais séria. Não seria melhor esperar ali, com os demais, e não se arriscar a uma volta para a Terra na Aranha? Mas a viagem até a intermediária, onde poderia receber cuidados médicos, levaria uma semana. A alternativa não era sensata, uma vez que poderia estar de volta a Sirikanda em menos de 3 horas. Era hora de entrar, pois sua reserva de ar estava acabando e não havia mais o que ver. Aquilo representava uma ironia decepcionante, considerando-se a vista espetacular que normalmente se teria dali, de dia ou de noite. Agora, no entanto, o planeta lá embaixo e os céus acima dele eram ofuscados pelo clarão cegante que vinha de Sirikanda. Ele estava flutuando num minúsculo universo de luz, cercado pela escuridão total de todos os lados. Era quase impossível crer que estivesse no espaço, pelo menos por causa da sensação de peso. Ele se sentia tão seguro quanto se estivesse na própria montanha, e não a 600 quilômetros de altura. Aquela era uma ideia digna de ser saboreada e levada de volta para a Terra. Morgan bateu na superfície lisa da torre, muito maior do que ele, com um elefante em relação a uma ameba. Mas nenhuma ameba era capaz de conceber um elefante, e muito menos criar um. Encontro você na Terra daqui a 1 ano, sussurrou Morgan, e lentamente fechou a porta da câmara atrás de si. Capítulo 57. A última alvorada. Morgan ficou no porão menos de 5 minutos. Aquele não era o momento para amabilidades sociais, e ele não queria desperdiçar nada do oxigênio que havia levado para ali com tanta dificuldade. Despediu-se de todos e voltou para a aranha. Era bom poder respirar novamente sem máscara. E melhor ainda saber que sua missão tinha sido um completo sucesso e que em menos de 3 horas ele estaria de volta à Terra. Entretanto, depois de todo o esforço necessário para chegar à torre, ele relutava em ir embora, rendendo-se mais uma vez à atração da gravidade, muito embora essa gravidade o estivesse levando de volta para casa. Mas, dali a pouco, ele soltou o mecanismo de engate e começou a cair, ficando sem peso durante vários segundos. Quando o indicador de velocidade atingiu 300 km por hora, o sistema de frenagem automática começou a funcionar e o peso voltou. A bateria brutalmente exaurida estaria recarregando agora, mas devia estar enormemente danificada, e teria de ser retirada. Havia um paralelo a Ziago ali. Morgan não podia deixar de pensar em seu próprio corpo, que suportara um esforço exagerado, mas um orgulho teimoso ainda o impedia de pedir que um médico o esperasse. Morgan tinha feito uma pequena aposta consigo mesmo. Só pediria ao médico se o Açor mandasse. O monitor estava silencioso agora, enquanto ele caía velozmente em meio à noite. Morgan sentia-se inteiramente relaxado, e deixou que a aranha cuidasse de si mesma enquanto ele admirava os céus. Poucas naves espaciais proporcionavam uma vista tão panorâmica, e não eram muitos os homens que podiam se gabar de já terem visto as estrelas em condições tão magníficas. A aurora polar havia desaparecido inteiramente, o holofote tinha sido apagado, e não restava mais nada para desafiar as constelações. Exceto, naturalmente, as próprias estrelas feitas pelo homem.
Quase no zênite, via-se o farol ofuscante de Ashoka, colocado para todo sempre acima do Hindustão, e a apenas algumas centenas de quilômetros do complexo da torre. Mais para leste, via-se Confúcio, ainda mais além Kamehameha, enquanto no ocidente brilhavam Kinti e Imhotep. Aqueles eram meramente os faróis mais brilhantes ao longo do Equador. Havia literalmente dezenas de outras estrelas como aquelas, todas muito mais brilhantes do que Sírius. Como ficaria atônito um dos antigos astrônomos, se visse aquele colar em torno do céu? E ficaria ainda mais estupefato quando, depois de uma hora de observação, descobrisse que estavam imóveis, enquanto as estrelas familiares passavam, seguindo suas rotas imemoriais. Enquanto fitava o colar de diamantes estendido ao redor do céu, a mente sonolenta de Morgan transformou-o lentamente numa outra coisa, muito impressionante. Com apenas um leve esforço de imaginação, aquelas estrelas feitas pelo homem tornavam-se as luzes de uma ponte titânica. Morgan mergulhou em fantasias ainda mais furiosas. Como era o nome da ponte para o Valhalla, pela qual os heróis das lendas escandinavas passavam deste mundo para o outro? Não se lembrava, mas aquele era um sonho glorioso. E outras criaturas, muito antes do homem, teriam tentado em vão transpor os céus de seus próprios mundos? Morgan pensou nos esplêndidos anéis que circundam Saturno, nos arcos diáfanos de Urano e Netuno. E, embora soubesse perfeitamente que nenhum desses mundos havia conhecido o menor sopro de vida, encantava-o imaginar que ali estavam fragmentos de pontes malogradas. Ele queria dormir, mas, contra sua vontade, sua imaginação se apossara daquela ideia. Como um cão que acabasse de descobrir um novo osso, ele não a largava. A ideia não era absurda. Não era sequer original. Muitas das estações geossincrônicas já tinham quilômetros de extensão, ou estavam ligadas por cabos que se estendiam por apreciáveis frações de suas órbitas. Reuni-las, formando assim um anel que circundasse inteiramente o mundo, seria uma façanha de engenharia muito mais simples do que a construção da torre, e envolveria muito menos quantidade de material. Não um anel, uma roda. Aquela torre era apenas o primeiro raio. Haveria outros, 4, 6, 20, espaçados ao longo do Equador. Quando estivessem todas interligadas rigidamente lá em cima, na órbita, os problemas de estabilidade que haviam sido flagelo de uma única torre desapareceriam. A África, a América do Sul, as Ilhas Gilbert, a Indonésia, cada um desses lugares poderia ser a localização de terminais terrestres, caso se desejasse. Pois algum dia, com o aperfeiçoamento dos materiais e o avanço da tecnologia, as torres poderiam tornar-se invulneráveis até mesmo aos piores furacões, e locais montanhosos não seriam mais necessários para a base. Se tivesse esperado mais 100 anos, talvez não precisasse ter desalojado o Mar Atero. Enquanto sonhava, o frágil crescente da lua surgira discretamente acima do horizonte a leste, já incendiado com os primeiros indícios da alvorada. O brilho da terra iluminava todo o disco da lua com tamanha intensidade, que Morgan podia ver grande parte dos detalhes topográficos. Olhou com atenção, na esperança de vislumbrar aquele espetáculo maravilhoso, desconhecido em épocas anteriores, uma estrela dentro dos braços da lua em quarto crescente. Mas nenhuma das cidades da segunda terra do homem estava visível naquela noite. Apenas 200 quilômetros, menos de 1 hora de viagem. Não havia razão para tentar permanecer acordado. A aranha tinha programação terminal automática e pousaria delicadamente, sem perturbar seu sono. A dor o despertou. O aviso do Açor veio uma fração de segundo depois. Procure não se mover, disse a voz feminina. Transmitia um pedido de ajuda pelo rádio. A ambulância está a caminho. Agora, aquilo era engraçado. Mas não ria, Morgan ordenou a si mesmo. Ele está apenas fazendo tudo o que pode. Morgan não sentia medo. Embora a dor sob o externo fosse intensa, não era insuportável. Tentou concentrar a atenção nela, e o próprio ato de concentração aliviou os sintomas. Muito tempo antes, ele havia descoberto que a melhor maneira de enfrentar a dor consistia em estudá-la objetivamente. O arranho estava chamando, mas as palavras pareciam distantes e quase sem sentido. Morgan conseguia perceber a ansiedade na voz do amigo, e desejava fazer alguma coisa para aliviá-la. No entanto, não lhe restavam forças para resolver aquele problema, ou qualquer outro. Agora, não conseguia nem mesmo escutar as palavras. Um estrondo leve, mas contínuo, havia obliterado todos os outros sons.
Embora soubesse que aquele barulho só existia em seu cérebro, ou no labirinto do ouvido, parecia inteiramente real. Ele poderia acreditar estar à beira de uma gigantesca catarata. O ruído se tornava mais leve, mais suave, mais musical. E, de repente, Morgan o reconheceu. Como era agradável ouvi-lo novamente, na fronteira silenciosa do espaço, escutar aquele som de que ele se lembrava por ocasião da primeira visita ao Yakagala. A gravidade o estava levando para casa de novo, da mesma forma que, no correr dos séculos, uma mão invisível havia moldado a trajetória das fontes do paraíso. Mas ele havia criado uma coisa que a gravidade não poderia jamais recapturar, enquanto os homens possuíssem conhecimento e vontade para preservá-la. Como suas pernas estavam frias. O que teria acontecido ao sistema de proteção de vida da aranha? Mas dali a pouco seria madrugada, e haveria calor suficiente. As estrelas estavam se apagando, muito mais depressa do que tinham o direito de fazer. Aquilo era estranho, embora o dia já estivesse quase chegando, tudo a seu redor escurecia. E as fontes recaíam de volta para a terra, suas vozes se faziam mais distantes, mais distantes, mais distantes. Agora, além disso, ouvia-se uma outra voz, mas Vannevar Morgan não a escutou. Entre sinais sonoros agudos, o Açor bradava para a alvorada próxima: socorro! Qualquer pessoa que esteja ao alcance de minha voz, venha imediatamente. Emergência Açor! Socorro! Qualquer pessoa que esteja ao alcance de minha voz, venha imediatamente. A voz ainda clamava quando o sol nasceu e seus primeiros raios acariciaram o cume da montanha que outrora fora sagrada. Lá embaixo, bem longe, a sombra do Siricanda deu um salto para diante, sobre as nuvens, com seu cone perfeito ainda intacto, a despeito de tudo quanto o homem havia feito. Não havia mais peregrinos contemplando aquele símbolo da eternidade enquanto cobria a face da terra que despertava. Todavia, nos séculos vindouros, milhões de pessoas haveriam, viajando com conforto e segurança em direção às estrelas. Capítulo 58. Epílogo: O triunfo de Kalidasa. Nos últimos dias daquele breve verão, antes que as mandíbulas de gelo se fechassem em torno do Equador, um dos enviados de Ilha Astral chegou ao Yakagala. Era um mestre dos enxames, que recentemente se conjugara na forma humana. Afora um ou outro detalhe secundário, a semelhança era excelente, mas as 12 crianças que haviam acompanhado Ilhéu no autocóptero achavam-se num estado contínuo de leve histeria. As mais jovens, frequentemente, desatavam em risos nervosos. O que há de tão engraçado? Perguntara ele, em seu perfeito solar. Ou será uma brincadeira particular? Mas não explicavam ao Ilhéu, cuja visão cromática normal se limitava inteiramente ao campo do infravermelho, que a pele humana não era um mosaico fortuito de verdes, vermelhos e azuis. Mesmo quando ele ameaçou transformar-se num Tyrannosaurus Rex e devorá-los a todos, continuaram sem satisfazer sua curiosidade. Na verdade, as crianças até argumentaram. Há uma entidade que havia atravessado dezenas de anos-luz e coligira conhecimento durante 30 séculos, que uma massa de apenas 100 kg dificilmente se transformaria num dinossauro muito assustador. O Ilhéu não se importava. Era paciente, e as crianças da Terra constituíam um fascínio interminável, tanto por sua biologia como por sua psicologia. Assim eram as crias de todas as criaturas, todas, é claro, que tinham crias. Depois de estudar 9 dessas espécies, o Ilhéu já era capaz de imaginar o que significava crescer, amadurecer e morrer. Não, quase podia. À frente dos 12 humanos e do não-humano, estendia-se a terra vazia, com seus campos e florestas, antes luxuriantes, arrasados pelos sopros frios que vinham do norte e do sul. As palmeiras graciosas haviam desaparecido muito antes, e até os pinheiros que lhes haviam sucedido não passavam agora de esqueletos nus, com raízes destruídas pelo avanço da terra gelada. Nenhuma vida restava sobre a face da terra. Somente nos abismos oceânicos, onde o calor interior do planeta mantinha o gelo à distância, subsistiam algumas criaturas cegas e famintas, que rastejavam, nadavam e se entredevoravam. Entretanto, para um ser cujo planeta girava ao redor de uma débil estrela vermelha, o sol que dardejava no céu sem nuvens ainda parecia de um brilho intolerável. Embora todo seu calor já houvesse se dissimulado, tragado pela doença que vitimara seu núcleo 1000 anos antes, sua luz fria e impiedosa revelava cada detalhe da terra calcinada, e refletia-se esplendorosamente nas geleiras que avançavam. Para as crianças, que ainda exultavam com os poderes de suas mentes que despertavam,
As temperaturas inferiores a zero eram um desafio excitante. Enquanto dançavam nuas sobre os bancos de neve, com pés descalços que levantavam nuvens de cristais reluzentes e secos, seus simbiotos tinham de adverti-los com frequência: não deixem de prestar atenção aos sinais de queimadura de gelo. Ainda não tinham idade suficiente para replicar novos membros sem a ajuda dos antigos. O mais velho dos meninos estava se exibindo. Resolvera desafiar deliberadamente o frio, anunciando com orgulho que era um piro elementar. O ilhéu havia anotado o termo para futura pesquisa, a qual, mais tarde, haveria de causar-lhe muita perplexidade. Tudo o que se podia ver do jovem exibicionista era uma coluna de chamas e vapor, que dançava de um lado para o outro ao longo da alvenaria antiga. As outras crianças faziam o possível para não dar maior atenção àquela exibição um tanto grosseira. Para o ilhéu, no entanto, aquilo representava um paradoxo interessante. Porque aquela gente recuara para os planetas interiores, se podiam ter lutado contra o frio com os meios de que dispunham agora, como, na verdade, seus primos estavam fazendo em Marte? Para aquela pergunta ele ainda não havia recebido uma resposta satisfatória. O ilhéu lembrou-se novamente da resposta enigmática. Tinha sido fornecida por Aristóteles, a entidade com quem ele se comunicava com mais facilidade. Para tudo há um tempo, responderá o cérebro global. Há um tempo para lutar contra a natureza, e um tempo para lhe obedecer. A verdadeira sabedoria consiste em fazer a escolha correta. Quando o longo inverno houver chegado ao fim, o homem voltará a uma terra renovada e retemperada. Por isso, durante os últimos séculos, toda a população terrestre havia escalado as torres equatoriais e a correr em direção ao Sol, para os jovens oceanos de Vênus, para as férteis planícies da zona temperada de Mercúrio. Dali a 500 anos, quando o Sol se recuperasse, os exilados retornariam. Mercúrio ficaria abandonado, com exceção das regiões polares. Mas Vênus passaria a ser um segundo lar permanente. A mitigação da força do Sol havia proporcionado o incentivo, e a oportunidade, para domesticar aquele mundo infernal. Por mais importantes que fossem, essas questões só interessavam ao ilhéu indiretamente. Seu interesse concentrava-se em aspectos mais sutis da cultura e da sociedade humana. Todas as espécies eram sui generis, com suas próprias surpresas, suas próprias idiosincrasias. Aquela havia apresentado ao ilhéu o conceito estranhíssimo de informação negativa, ou, para usar a terminologia local, humor, fantasia e mito. Enquanto debatia esses fenômenos estranhos, o ilhéu às vezes dizia a si mesmo: não vamos entender nunca os seres humanos. Ocasionalmente, ele se tornava tão frustrado que temia uma conjugação involuntária, com todos os riscos que isso acarretava. Agora, porém, havia obtido um progresso real. Lembrava-se de sua satisfação quando contou uma piada pela primeira vez, e todas as crianças riram. O trabalho com as crianças havia sido a pista, mais uma vez fornecida por Aristóteles. Há um dito antigo: a criança é o pai do homem. Embora o conceito biológico de pai seja estranho a nós dois, nesse contexto a palavra tem um duplo significado. Assim, ali estava ele, esperando que as crianças lhe possibilitassem compreender os adultos em que mais tarde se metamorfoseavam. Às vezes, elas diziam a verdade. Mas, mesmo quando estavam brincando, outro conceito difícil, e forneciam informações negativas, o ilhéu já era capaz de reconhecer os sinais. No entanto, havia ocasiões em que nem as crianças, nem os adultos, nem mesmo Aristóteles conheciam a verdade. Parecia existir um espectro contínuo entre a fantasia absoluta e os fatos históricos positivos, sendo que, nesse intervalo, podiam-se encontrar todas as graduações possíveis. Numa extremidade desses números estavam Colombo, Leonardo da Vinci, Einstein, Lenin, Newton e Washington, cujas vozes e imagens muitas vezes tinham sido preservadas. No outro extremo, situavam-se Zeus, Alice, King Kong, Gulliver, Siegfried e Merlin, cuja existência do mundo real não teria sido possível. Mas como definir Robin Hood, Tarzan, Cristo, Sherlock Holmes, Ulisses ou Frankenstein? Admitindo-se uma certa dose de exagero, era bastante admissível que tivessem sido personagens reais. O trono do elefante pouco havia mudado em 3.000 anos, mas jamais suportara o peso de um visitante tão estranho. Enquanto Ilhéu olhava para o sul, comparava a coluna de meio quilômetro de largura que se elevava do pico da montanha com os feitos de engenharia que ele vira em outros mundos. Para uma raça tão jovem, aquela era realmente uma façanha. Embora desse a impressão de estar prestes a despenhar-se do céu, já durava 15 séculos. Não
naturalmente, em sua forma atual. Os primeiros 100 quilômetros eram agora uma cidade vertical, ainda ocupada, em alguns de seus pavimentos amplamente espaçados, e os 16 conjuntos de trilhos que a atravessavam haviam muitas vezes transportado 1 milhão de passageiros diários. Agora, somente 2 desses trilhos operavam. Dentro de algumas horas, o ilhéu e seus acompanhantes estariam subindo velozmente por aquela imensa coluna filetada, de volta à cidade anular que circundava o globo. O ilhéu reverteu seus olhos para a visão telescópica e lentamente vasculhou o zênite. Sim, lá estava ele, difícil de ver de dia, mas facilmente observável à noite, quando os raios solares que passavam pela sombra da Terra ainda explodiam de encontro a ele. A faixa estreita e brilhante que dividia o céu em 2 hemisférios era todo um mundo em si mesma, onde 500 milhões de seres humanos haviam optado por uma vida em gravidade zero. E lá, ao lado da cidade anular, via-se a espaçonave que havia transportado o enviado e todos os demais companheiros da colmeia pelos abismos interestelares. Naquele instante estava sendo preparada para a partida, sem nenhuma urgência, com vários anos de antecedência, preparando-se para a próxima etapa, de 600 anos, de sua viagem. Isso não representaria quase nada para o ilhéu, naturalmente, pois ele não se reconjugaria senão ao fim da viagem, mas, então, talvez tivesse de fazer face ao maior desafio de toda sua longa carreira. Pela primeira vez, uma sonda estelar havia sido destruída, ou pelo menos silenciada, logo após seu ingresso num sistema solar. Era possível que ela finalmente houvesse estabelecido contato com os misteriosos caçadores da alvorada, que haviam deixado suas marcas em tantos mundos, inexplicavelmente próximos do próprio começo. Se o ilhéu fosse capaz de sentir reverência, ou mesmo medo, teria sentido as duas coisas, enquanto previa seu futuro, dali a 600 anos. Agora, no entanto, ele estava no cume nevado do Iacagala, fitando a estrada dos humanos para as estrelas. Chamou as crianças para junto de si, elas sempre entendiam quando ele queria realmente ser obedecido, e apontou para a montanha no sul. Vocês sabem perfeitamente, disse ele, com uma exasperação que só em parte era simulada, que o Terraportum foi construído 2000 anos depois deste palácio em ruínas. As crianças sacudiram a cabeça, concordando solenemente. Nesse caso, perguntou Ilhéu, traçando uma linha do zênite ao topo da montanha, por que vocês chamam aquela coluna de Torre de Calidaça? Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.